Ô, Sara. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Boa noite. Sim. Sim. Boa Ouvindo noite. bem, ouvindo mal, travando, não está travando. Não, tá tranquilo. É. Então, gente, vamos iniciar a nossa segunda parte da aula de auditoria contábil, né? Até agora a gente viu a parte de histórico de auditoria, algumas normas sobre a profissão do auditor e normas relacionadas à auditoria de demonstrações contábeis. E agora a gente começa a entrar na parte dos relatórios de auditoria e papéis de trabalho, para depois a gente começar a tratar da auditoria operacional. Então, essa segunda parte, digamos assim, ela é uma das mais importantes da nossa disciplina. Até porque todo o trabalho do auditor se resume nesse relatório, certo? Então, o reflexo de tudo aquilo que o auditor faz, de todo o trabalho, de um ano inteiro, às vezes, um trabalho de auditoria, se resume nesse relatório de auditoria. Esse é o relatório que acompanha as demonstrações contábeis e faz com que os usuários da informação contábil, eles possam ter uma noção de como está o desenvolvimento, digamos assim, da empresa que está sendo auditada, se esses números eles são confiáveis, não são confiáveis, se tem alguma distorção relevante, né, que possam até dar uma orientação para eles no sentido de tomar uma decisão, de investir, de vender, de emprestar dinheiro, né? Então, esse relatório do auditor, que também é popularmente conhecido como parecer dos auditores independentes, ele, digamos assim, que é a peça fundamental e o resultado final do trabalho do auditor. Então, é importante a gente entender bem ele e entender o que ele significa. Claro que para chegar nesse ponto, existe uma série de situações que a gente tem que observar, uma série de regras que nós temos que seguir, que a gente já foi vendo, algumas normas que a gente tem que observar, e principalmente a gente precisa entender de contabilidade. Por quê? Porque esse relatório que eu vou emitir ao final do meu trabalho, ele é em cima da adequação ou não da informação contábil que está sendo divulgada junto com ele. Então, ele é usado como? As empresas que precisam divulgar a sua informação através das demonstrações contábeis, que daí é aquelas demonstrações que a gente viu lá na quarta fase, e a gente vai ver uma parte ainda na sétima fase. Então, as empresas que precisam divulgar suas informações através do balanço patrimonial, DRE, DMPL ou DLPA, DFC, DVA e DRA e as notas explicativas, elas
Se tiverem o balanço auditado acompanhando, ou seja, o parecer dos auditores ou o relatório acompanhando esse conjunto de demonstrações contábeis, isso vai dar mais credibilidade, àqueles números. Quem vai avaliar aqueles números vai tomar por base o que o auditor disser. Então, se o auditor falar algo que cause uma distorção relevante naqueles números, as pessoas que estão analisando vão ter que considerar aquilo que está escrito pelo auditor. Por quê? A empresa divulga aquilo que ela quer, sendo certo ou sendo errado. O auditor, que é o divisor de águas ali, que vai dizer o seguinte: olha, tá tudo ok, menos isso. Ou tá tudo certo, ou tá tudo distorcido, ou eu nem posso opinar sobre isso. E aí, quem vai tomar as decisões em comprar, vender, emprestar, negociar com essa empresa, é que precisa analisar isso. Então, esse relatório do auditor, ele é um parâmetro para dar uma segurança para os usuários da informação contábil de que essa informação ela pode ser confiável ou não, tá? Então, todo o trabalho do auditor, ele se resume nisso, tá? O auditor independente, né, gente? Auditor independente. Então, o auditor interno. O auditor interno, o foco dele é auditoria de controles internos. Auditor independente, o foco é auditoria de demonstração contábil. Claro que a gente faz alguns trabalhos voltados para algumas áreas específicas, mas sempre o nosso foco principal é o número final lá da demonstração contábil. Então, não quer dizer que, tem um número lá que compõe o saldo de estoque que eu não possa fazer um trabalho específico na área de estoque para avaliar aqueles controles e os registros, porque isso vai chegar lá no final e eu vou ter que opinar. Então, eu preciso fazer isso, tá? Mas o nosso foco é opinar sobre aquelas demonstrações que estão sendo apresentadas. E a nossa opinião vai estar acompanhando. Já mostrei para vocês lá no início do semestre e lá na quarta fase, quando a gente aprendeu a montar as demonstrações contábeis, balanços de empresas que publicam suas demonstrações contábeis, né? Balanço não, conjunto de demonstrações contábeis, né? Inclusive com notas explicativas. E mostrei para vocês que, junto com isso, tem esse relatório aqui do auditor. Então, é aquilo ali que dá uma segurança sobre esse conjunto de números, certo? Então, vamos continuar, né, essa nossa parte. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui a tela para a gente ir discutindo esse assunto. Quanto à prova, eu ainda não corrigi tudo, certo? Então, assim que eu terminar de corrigir, eu já vou postando as notas lá para vocês. Eu espero amanhã terminar de corrigir tudo isso aí. Ou, no máximo, até semana que vem já está tudo lá postado para vocês. Mas eu creio que todos foram bem na prova, né? Oi, pode falar. Já respondeu, ia perguntar se tinha. Tu ia perguntar se eu tinha corrigido? Não, ainda não corrigi tudo. Felizmente agora, meu tempo em casa ele está um pouco complicado, né? Não está mais aquela disponibilidade, né, de tempo. Então, em casa eu não consigo fazer muita coisa. Acabo fazendo um intervalo lá do meu almoço, tiro um tempinho lá do escritório para fazer isso, mas ainda não deu essa semana. Estava muito corrido lá. Mas tem algumas já corrigidas e outras eu pretendo amanhã ao meio-dia tentar fazer tudo, certo? Mas não se preocupe, creio que todos foram bem pelo tempo que o pessoal me mandou os e-mails ali, né? O pessoal aí que começou e fez até mais cedo, me mandou. Creio que todos foram bem. Quanto à questão da prova, depois a gente discute algumas coisas se for necessário, mas vocês perceberam que eu fiz uma prova assim para vocês pensar um pouco, né? Não difícil, mas também não tão fácil assim, né? Precisava ler bastante, pensar o porquê. Espero que vocês tenham agregado mais conhecimento com a prova, além de toda a parte que a gente discutiu aqui, né, nas aulas. Bom, gente, como eu disse para vocês, o foco principal do trabalho do auditor independente é emitir uma opinião sobre o conjunto de demonstrações contábeis, certo? Então, existem lá as normas de auditoria relacionadas à profissão do auditor, existem as normas de auditoria relacionadas às demonstrações de demonstrações contábeis e existem normas de auditoria relacionadas ao relatório do auditor, existem normas de auditoria relacionadas aos papéis de trabalho do auditor. Tudo isso é um conjunto de trabalho e de informações que o auditor precisa seguir para chegar na conclusão final. Então, o que essas normas fazem?
regulamentam a estrutura e as formas do relatório, ou parecer, popularmente chamado, né? Desde aos endereçados até a data que deve figurar no mesmo. Ou seja, essa norma trata, olha, desde quem eu vou ter que mandar esse relatório, como é que a gente vai montar isso e para quem vai, até a data que tem que ir nesse relatório. Ou seja, tudo tem uma relação. Não é simplesmente fazer de qualquer jeito e, bota qualquer data e pronto. Não. Ela tem uma regra e ela tem um sentido, tá? Então, desde aquele, para quem que eu vou mandar esse relatório? Para a direção, para os acionistas, para o contador, ou lá para os acionistas minoritários que nem estão no país, por exemplo. Desde ali, ela trata de como montar e o que interessar, até a data, que data que tem que sair esse relatório. Por quê? Normalmente, gente, nós estamos auditando demonstração contábil, nós não estamos lá naquele dia, nós estamos sempre lá na frente. Então, quando a gente audita 31 de dezembro, eu não estou em 31 de dezembro, eu estou lá em fevereiro, em março, em abril, e aí muita coisa acontece nesses períodos. Tem aquelas regras dos eventos subsequentes que a gente tem que observar. Então, as datas que a gente vai colocar, ou a data que a gente vai colocar nesse relatório, ela tem que ser específica, seguir algumas coisas, justamente por causa dessas situações. Então, essa norma trata disso e trata principalmente das formas desse relatório, tá? Quando eu falo relatório, gente, é porque as normas contábeis e as normas de auditoria, elas trouxeram, assim, e vem trazendo grandes mudanças contábeis desde lá de 2008. E não é só para contabilidade, também para auditoria. Em 2016, houve uma mudança significativa nesses relatórios de auditoria, que antigamente era chamado de parecer dos auditores independentes, e agora passou a ser chamado relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis. Mas é muito comum na maioria dos livros de auditoria, assim, na linguagem popular entre contadores e auditores, ser chamado de parecer de auditoria, tá? Então, quando vocês ouvirem parecer de auditoria e relatório de auditoria sobre demonstrações contábeis, é a mesma coisa. O nome atual é relatório de auditoria sobre demonstrações contábeis, tá? Então, essa norma trata de como montar, elaborar esse relatório e quais são as formas desse relatório. Então, nós temos 4 formas de relatório, 4 indicativos de relatório. Então, nós temos o primeiro, que é o relatório ou o parecer sem ressalva. O segundo, que é o relatório ou parecer com ressalva. O terceiro, relatório ou parecer adverso ou com opinião adversa. E relatório ou parecer com abstenção de opinião, certo? Essas são as 4 formas de relatório de auditoria sobre demonstrações contábeis. Não existem outras formas. Essas são as formas. É assim que eu tenho que julgar de forma geral como que vai ser meu relatório. Sem ressalva, com ressalva, adverso ou com abstenção de opinião. Dentro dele existem algumas coisas que a gente coloca, alguns parágrafos que a gente coloca, mas as formas e os tipos de relatório de auditoria se resumem nessas 4 formas. Sem ressalva, com abstenção de opinião ou adverso. Essas são as 4 formas. Agora vamos lá. Relatório ou parecer sem ressalva indica que as demonstrações contábeis examinadas estão adequadas, representando a realidade de acordo com os princípios de contabilidade. Ou seja, um relatório no formato sem ressalva indica que aquelas demonstrações contábeis que estão ali publicadas, que estão ali divulgadas no jornal, ou que foi passado para um conselho de administração, para um conselho fiscal, para um analista financeiro num banco, para um fornecedor, para investidores que vão analisar e tomar decisões em cima daqueles números, se o relatório de auditoria que acompanha essas demonstrações contábeis, ele for um relatório sem ressalvas, indica que aqueles números estão livres de distorções relevantes que possam causar um impacto naqueles números e causar um prejuízo para os usuários da informação contábil. Então, ressalva, a gente entende assim como se fosse,
olha, tem um erro aqui, certo? Ou alguns erros aqui. Sem ressalva significa sem erros ou sem erro, tá? Então, ressalva é, ó, tem alguma coisa. Sem ressalva, não tem alguma coisa, tá certo? Ah, agora vocês me perguntam, quer dizer que não tem nenhum errinho, nada na contabilidade? Não, gente, não é isso. Nós, auditores, analisamos a contabilidade de uma forma macro. Nós analisamos com base em amostragem, então, lembrado? A gente não testa 100%, a gente faz amostra, avaliação de grupo de itens, de um número selecionado de itens, a gente não avalia 100%, tá? Quer dizer que pode ter erro? Pode ter um erro contábil, pode ter um erro contábil, mas quando eu digo que o nosso relatório de auditoria ele é um relatório sem ressalva sobre aquelas demonstrações, esses erros que possam existir, eles são irrelevantes e imateriais. Ou seja, imateriais, valores pequenos. Irrelevantes, não vão causar uma distorção na informação. Ou seja, se contabilizado esse erro ou ajustado esse erro, não vai ser algo tão expressivo naquelas informações que estão sendo divulgadas que vai mudar a opinião de alguém que vai investir na empresa, que vai vender para a empresa, que vai emprestar dinheiro para a empresa, certo? Então, um relatório sem ressalva indica que aquelas demonstrações contábeis que estão ali divulgadas, elas não possuem informações ou distorções relevantes, né, que possam mudar significativamente aquilo ali. Por exemplo, assim, a empresa apresentou um lucro de 5 milhões de reais. E aí a empresa agora tem um erro contábil de ativos que não se realizam no valor de 3 milhões de reais. Isso é um valor significativo, é relevante, é material. Se a gente contabilizar a perda desse ativo que não se realiza, o lucro de 5 passa para 2, é expressivo? É. Agora, quando a gente diz que pode ter erro num relatório sem ressalva, significa que é um erro, por exemplo, de 50 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais, que mesmo eu lançando isso para despesa e que o nosso resultado de 5 milhões passa a ser 4 milhões 980, ele não vai mudar a opinião do investidor por causa do 20 mil, certo? São coisas rotineiras e normais dentro das empresas. Então, um relatório sem ressalva significa dizer que o auditor avaliou todas as situações e formou uma opinião de que aquelas demonstrações contábeis ali estão livres de erros e de distorções relevantes e materiais que possam mudar o entendimento do usuário da informação. Então, significa dizer o seguinte, tá certo, pode confiar, tá? Isso é um relatório sem ressalva. Agora, o relatório com ressalva ou parecer com ressalva. Bom, se um indica que está tudo certo, o sem ressalva indica que está tudo certo, o com ressalva, ele é o contrário, né? Ele indica que alguma coisa ou algumas coisas estão erradas. Então, relatório com ressalva indica que um ou mais itens das demonstrações contábeis não representam a realidade. Mas, assim, não pensem que possa ter um volume expressivo de itens com distorções que continua sendo o relatório com ressalva. O relatório com ressalva é quando a gente tem algumas coisas pontuais que normalmente nós conseguimos identificar, conseguimos levantar o valor e identificar que distorção vai causar. Exemplo, a empresa, ela levantou seu balanço patrimonial, apurou lá seus ativos, né? Por exemplo, caixa equivalente de caixa, clientes, estoques, impostos a recuperar, investimentos, imobilizado, intangível, certo? A estrutura lá do nosso ativo. Aí lá no saldo a receber de clientes, eu sempre cito esse exemplo, né? No saldo a receber de clientes, ele soma 10 milhões de reais. Então, vocês, usuários, né, estão enxergando lá que tem 10 milhões para receber de clientes. Isso é bom, tem uma carteira de clientes bom, um valor significativo, certo? Ok, isso é o que vocês enxergam. Vão lá numa nota explicativa, está dizendo que os clientes se refere a vendas no mercado interno, vendas no mercado externo, com prazo médio a receber de 45 dias e tal. Beleza, então tá bom, né? Tem uma carteira de 10 milhões para receber, com prazo médio de 45 dias para receber. O cara que vai emprestar o dinheiro
vai olhar o número de duplicatas, valor de duplicatas, pegar as duplicatas em garantia. Para ele é bom, certo? Porém, ele não enxerga o todo. Ele precisa saber o seguinte: mas esses clientes que eu tenho 10 milhões para receber, realmente eu vou conseguir receber? Ou tem alguma coisa ali que a cobrança já está ficando complicada, o recebimento? Então, o auditor, quando faz o trabalho de auditoria e auditou essas demonstrações contábeis, ele foi lá e revisou essas informações e verificou que dentro desse 10 milhões de reais existem valores vencidos há mais de 2 anos, tá? E que não tem nenhum tipo de movimento de cobrança e nenhuma expectativa de recebimento, que somam mais ou menos 2 milhões e meio de reais. E que a empresa não constituiu o PDD ou o PCLD, certo? E aí, o que ele faz? Ele vai lá no seu relatório de auditoria e diz o seguinte: as demonstrações contábeis que foram auditadas estão tudo certo, exceto o cliente que tem uma estimativa de perda de 2 milhões e meio que não foi constituída a provisão de perda. Isso é uma ressalva, ou seja, um item ou 2 itens, 3 itens, né? Não muitos itens, tá? Não muitos. Não existe limite, não existe regra, mas não muitos itens, né, estão errados. E o auditor consegue identificar o que está errado e consegue apontar o valor dessa distorção no seu relatório. Então, ele diz assim: as demonstrações contábeis que estão sendo apresentadas estão corretas, exceto o saldo a receber de cliente, que dentro dele tem uma expectativa de perda de 2 milhões e meio que não foi constituída a provisão de perda. Aí, o que causa isso? Normalmente, a gente também diz isso na nossa ressalva. Só, a falta de constituição dessa provisão de perda deixa o resultado e o patrimônio líquido e também o ativo acima do valor realizável em 2 milhões e meio. Quando a gente vai constituir uma provisão de perda, a gente faz o seguinte lançamento: debita uma despesa com provisão de perda lá no DRE e credita uma conta redutora do cliente. O efeito disso, nas nossas demonstrações contábeis, é reduz o ativo e reduz o lucro. Concorda comigo? Se a empresa deixar de fazer isso, ela deixou um ativo maior e deixou um lucro maior. Por que o patrimônio líquido também deixou de ser reduzido? Porque esse lucro, quando a gente encerra, leva lá para dentro do patrimônio, né? Para poder fechar ativo e passivo, o lucro líquido do exercício, a gente leva lá para dentro do PL para poder fechar ativo e passivo. Então, se esse lucro aqui ficou maior que a realidade, o patrimônio líquido também ficou maior que a realidade. E o ativo ficou maior que a realidade. O cara que vai emprestar o dinheiro, ele já vai analisar diferente. Mas, opa, não tem todo esse 10 para receber. Então, se eu vou emprestar algum dinheiro para ele que eu quero duplicatas em troca como garantia, eu só posso emprestar mais ou menos 6, 7, até 8 milhões, que é o meu limite. Ele tem 10, 2,5 é ruim, que o auditor está dizendo aqui, então o meu limite de crédito que eu vou emprestar para ele também tem que reduzir. Para isso que serve a informação da ressalva, para alertar o usuário da informação contábil de que aquele número bonitinho lá pode ter uma distorção e que não foi contabilizada. O auditor, ele audita tudo e depois só ressalva? Não. Normalmente, lá no nosso dia a dia, nós levantamos essas situações e solicitamos que a empresa faça o ajuste. Eu não posso fazer ajuste. Estão lembrados lá da primeira questão da prova? O auditor não faz ajuste. Primeiro ou segundo, não sei. Ele não faz ajuste. Ele emite uma opinião. Então, ele foi lá e disse, tem isso aqui para lançar. Eu entendo que tu tens que contabilizar, porque senão isso aqui fica distorcido. Queres contabilizar? Pode fazer e eu vou avaliar novamente. A empresa disse, não quero, não vou fazer. Beleza, não tenho poder para obrigar ela a fazer. E aí, o que eu faço? Na minha opinião, se for algo expressivo, eu vou lá e digo, está tudo certo, menos isso que contém essa informação errada. Isso é a ressalva. Posso ter mais que uma? Posso, não tem problema nenhum. O ideal é que a gente tenha poucas ressalvas, né, num balanço. Sou eu que decido isso? Não, é a empresa que decide, ela precisa fazer certo. Se ela faz certo, não vai ter ressalva. Mas se ela tiver muitas ressalvas,
já não é mais um relatório com ressalva, ele muda de modelo. Nós vamos ver ali na frente. Então, o ideal é que, se for um relatório com ressalva, que não se tenham muitas ressalvas, que se tenham o mínimo possível, que a empresa promova os ajustes necessários para não ter ressalva. Mas pode ter casos que ela não queira fazer e a gente tem 1, 2, 3 ressalvas. Ah, do mesmo assunto? Não, pode ser N assuntos. A gente pode ter uma ressalva sobre o clientes que tem uma provisão de perda que não foi lançado, a gente pode ter uma ressalva sobre empréstimos e financiamentos que não estão atualizados, a gente pode ter uma ressalva sobre estoque que não estão avaliados corretamente, a gente pode ter ressalva sobre todas as informações contábeis. Estão me ouvindo, gente? Fiquem aí do bem. Sim. 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 Beleza? Vocês podem interferir a hora que quiserem, né? Fiquem à vontade. Até é bom, porque daí eu sei que eu não estou falando sozinho. Senão a gente tem que recomeçar a aula, né? Então, gente, parecer sem ressalva, não tem problema nenhum naquela informação contábil. Parecer com ressalva, existe algum ou alguns problemas. O ideal é sempre que, se existirem ressalvas, é porque o auditor identificou algum problema, levantou o valor e sabe o efeito disso na informação contábil. Isso é o ideal, que o auditor sempre tenha esse conhecimento. Olha, está errado o cliente porque tem 2,5 milhões de perda que não foi lançado, ou de provisão de perda que não foi lançado. O efeito disso é baixar 2,5 do cliente, baixar 2,5 do lucro e, consequentemente, do patrimônio líquido. Isso é o ideal na ressalva. Então, toda ressalva, quando a gente vai emitir um relatório com ressalva, nós precisamos conhecer o fato, conhecer o valor do fato e qual é o efeito que ele vai causar na demonstração contábil, para que o usuário da informação também já enxergue isso, né? Ó, o auditor está dizendo que falta baixar isso aqui, que o cliente tem 2,5 milhões de cliente podre, mas o que isso significa? Ah, significa que vai baixar 2,5 do cliente, se ajustar, e vai baixar 2,5 do lucro, e vai baixar 2,5 do patrimônio líquido. Claro, né, gente? Claro. O ideal é que o usuário da informação contábil ele também entenda um pouco de contabilidade, senão vai ficar perdido analisando o balanço, né? Ou que ele contrate alguém para explicar e orientar isso para ele. Mas que quando essa pessoa que analisar, ela entenda de contabilidade, ela enxerga esses reflexos lendo o que o auditor escreve. Tá? Continuando. Segue o mesmo modelo do relatório sem ressalva, porém com um ou mais parágrafos intermediários que indicam os problemas. Ou seja, existe uma estrutura de relatório. O relatório sem ressalva, ele é digamos assim, um modelo mais curto. Por quê? Ele indica, auditamos as demonstrações X, nossa opinião é Y, que não temos ressalva, está tudo ok, nossa responsabilidade é essa e a da empresa é essa. Beleza. Esse é o modelo mais curto, o menor modelo de relatório. Já o relatório com ressalva, ele segue isso aqui. Por exemplo, auditamos as demonstrações X da empresa Y, certo? Mas a nossa opinião é com ressalva. Por quê? Por causa disso, disso, disso. A responsabilidade da empresa é essa, a nossa é essa. Ok. O que vai acontecendo quando vai mudando o modelo de relatório? Esse relatório ele vai aumentando, ou seja, os parágrafos, as seções desse relatório vão ficando maiores. Então, se é um relatório sem ressalva, nós não temos esse acréscimo de informações. Se é um relatório com ressalva, nós vamos ter um acréscimo de uma seção ou de um parágrafo, que a gente chama, específico para divulgar o que está errado, certo? Então, eles sempre seguem os mesmos modelos, né? Porém, eles vão mudando à medida que a gente vai incluindo alguma coisa diferente do padrão, que é o sem ressalva. Então, mas assim, a principal característica do relatório com ressalva é a ressalva, ou seja, é a ressalva. Mas o que diferencia ele do relatório sem ressalva? Além de ter a ressalva, a nossa opinião. Lá no relatório sem ressalva, eu digo o seguinte: as demonstrações contábeis do ano X da empresa X que foram auditadas por mim, elas representam a realidade. Quando eu emito a ressalva, eu digo o seguinte: as demonstrações contábeis que foram da empresa X do ano tal, que foram auditadas por mim, representam a realidade, exceto pelo fato que eu estou citando ali na ressalva. Tá? Então, meio que são iguais.
porém, com ressalva, vai acrescentando os motivos dessa distorção e dessa ressalva, tá? Então, regra geral, eles são parecidos. Mudam o contexto e vai incluindo mais coisas. No parágrafo em que eu emito a minha opinião para dizer tá certo ou tá errado, sem ressalva eu digo, elas representam a realidade, as demonstrações contábeis. No com ressalva, eu digo, elas representam a realidade, exceto por. Então, aqui está escrito, no parágrafo da opinião, ou na seção da opinião, né, deve ser acrescentada a expressão exceto por, exceto quanto, ou com exceção de, referindo-se aos parágrafos ou à seção da ressalva. Então, sempre eu digo, as demonstrações contábeis do ano tal, da empresa tal, que foram auditadas, representam a realidade. Se tiver ressalva, exceto por, aí eu cito o fato, ó, exceto pelo parágrafo tal, ou com exceção do parágrafo tal, ou exceto quanto ao mencionado no fato tal. Ou seja, tá tudo certo, exceto quanto àquela situação ali. E daí tu vai lá, ler a ressalva e vai entender o porquê que eu digo, ó, tá tudo certo menos isso. O objeto da ressalva deve estar sempre bem fundamentado. Então, nós não podemos simplesmente sair nas empresas assim, né? Ah, vamos auditar e... Não, isso aqui tá errado e pronto. Não, eu tenho que ter segurança que isso está errado, né? Eu tenho que saber por que que isso está errado. Não é simplesmente, ah, porque eu sou auditor e a opinião é minha, eu digo que está errado. Não, eu tenho que estar seguro da minha opinião. Uma ressalva, gente, pode comprometer muito a atividade operacional de uma empresa, tá? Se eu for lá e disser assim, ó, os valores a receber dessa empresa não são confiáveis, eu não posso confiar nisso aí. Todos os bancos que operam com essa empresa e que vão emprestar dinheiro para ela, acabou-se linha de crédito. Acabou. Se o auditor diz que aquele valor a receber não é confiável, como é que eu vou emprestar dinheiro para essa empresa se eu não sei se ela tem o valor para receber ou não? Então, a gente tem que tomar esses cuidados. A gente tem que estar assim, bem fundamentado naquilo que a gente vai ressalvar. Vocês não pensem que o auditor ele é independente, então ele, beleza, com ressalva, escreve ressalva lá e pronto, tá tranquilo. Não. Na prática, gente, o auditor quer ressalvar. Por quê? Porque eu tenho meu registro, eu sou independente, né? Por isso eu sou independente. Eu não vou botar meu nome em risco por causa de uma coisa que a empresa faz errado para se beneficiar. Não vou fazer isso. Mas a empresa não aceita ressalva, ela não quer, porque ressalva é ruim para ela. Ressalva é ruim. Então começa, no dia da finalizar os trabalhos, um puxa para cá, outro puxa para lá. E aí a gente tem que chegar num bom senso na forma de como escrever, de como colocar, tá? Para que a minha ressalva realmente tenha o significado que é instruir alguém, ler e entender que tem alguma coisa errada, e que também eu não possa prejudicar a empresa no todo, né? Então ela tem que estar bem segura e bem fundamentada, porque a outra ponta, que é a empresa, vai brigar para não botar. Ela vai brigar, vai dizer, não, mas não é assim, mas não sei o quê, mas não sei o que, ela vai ter mil justificativas. Eu preciso estar firme, não, mas está errado. É assim por causa disso, disso. Certo? Então, sempre tem que estar bem fundamentado, para que não seja derrubada a minha opinião. Chega lá na hora da discussão final, o cara diz, não, está errado. Pô, estou errado mesmo, que feio, né? Daí fica ruim. A gente precisa estar seguro daquilo que a gente vai colocar no relatório, tá? Mas assim, pode chegar ao ponto de eu ter que botar algo realmente que seja muito ruim para a empresa. Não pense que, e agora tu vai prejudicar a empresa, não vai colocar. Não. Se tiver que colocar, vai ser colocado. Tá? Se tiver que colocar, vai ser colocado. Agora, na maioria das empresas que estão aí trabalhando, operando, batalhando, né? Com 1.000, 2.000, 500 funcionários aí, né? Vou chegar e simplesmente ser relapso e escrever de qualquer forma? Não. Esses cuidados a gente tem que ter, né? Não posso dizer, a empresa tem risco de continuidade operacional porque ela está lá com o PL muito baixo. Escrever de qualquer jeito. Não, né? A empresa está ali batalhando para ir para frente e vai lá e o auditor já pisa em cima dela antes da hora. Não. Então tem que tomar cuidado, tá? Mas também não pode deixar de ser colocado. Porque também se, eu não coloco nada, digo que tá tudo beleza, 100%. E daí depois, ali na frente, acontece um problema com ela e aí os bancos que emprestaram dinheiro, cliente, fornecedor, tudo isso foi prejudicado, eu posso ser responsabilizado. E aí complica. Perco meu registro, sou multado e assim vai. Minha responsabilidade é limitada. Não é igual um empresário que é limitado. A minha é ilimitada. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Então,
resumindo, sem ressalva, as demonstrações contábeis estão certas. Não tem nenhum erro relevante nelas. Com ressalva, as demonstrações contábeis estão certas, exceto por este fato ou por estes fatos, cujos reflexos vão ser esse, certo? E aí a pessoa que está analisando o balanço já vê, opa, então diminui aqui, diminui aqui, diminui aqui. Forma um novo resultado, um novo balanço, certo? Isso é um relatório com ressalva. Depois nós temos relatório ou parecer adverso, ou com opinião adversa. O que é adverso para vocês? O que vocês entendem como adverso? Sei lá, alguma coisa que é incomum, diferente, sei lá. Adverso, normalmente contrário, né? Contrário a alguma coisa. Mais ou menos, nessa linha. Então, adverso, relatório com opinião adversa ou opinião contrária. O relatório com opinião contrária, gente, é o pior relatório que pode existir para uma empresa, tá? Então, vamos ler o que está ali no enunciado. É o tipo de parecer ou relatório, né, emitido quando forem constatadas que as demonstrações contábeis apresentam um grande volume de erros que comprometam o restante. Então, tão lembrado que eu disse a ressalva, pode ser uma, pode ser duas, pode ser três, pode ser quatro, tal, mas aquelas coisas pontuais que eu consigo identificar onde é que está errado e qual o reflexo que causa. Porém, se eu tiver muitos problemas, mesmo que eu identifique, aqui está errado, aqui está errado, aqui está errado, aqui está errado, está errado, está errado, eu tenho que ter uma opinião adversa se a empresa não ajustar. Por quê? Porque se ela ajustar tudo aquilo que está errado, que eu vou sempre pedir para ela ajustar primeiro, aqueles números ali, eles vão mudar totalmente. E se ela não ajustar, significa que aqueles números vão mudar totalmente se fosse para fazer o que é certo. E aí a pessoa que está analisando, ela não pode interpretar nada daquilo ali. Vai pegar os números e vai olhar, tá, isso aqui, esse lucro e tal. Não. Pode virar prejuízo. O patrimônio líquido pode virar negativo, o passivo pode aumentar, o ativo pode baixar. Aos clientes pode não acontecer aquele valor lá, ser menor ou maior, o passivo maior. Normalmente é coisa que piora, né, a informação, não melhora. Tá? Normalmente ativo é menor e passivo é maior. Normalmente lucro é menor ou prejuízo é maior. Então, normalmente são problemas que causam esses efeitos, ou seja, coisas ruins. Então, se forem muitos os problemas, mesmo que eu identifique todos e saiba qual é o reflexo disso, eu não vou emitir um relatório com ressalva. Não vou emitir, tá tudo certo, menos saldo de caixa, menos o saldo de cliente, menos o saldo de estoque, menos o saldo do imobilizado, menos o saldo do fornecedor, menos o saldo dos salários. Ou seja, tá tudo errado, né? Entenderam? Então, quando existir essa situação, que existem muitas coisas distorcidas, a nossa opinião não é uma opinião com ressalva, é uma opinião adversa sobre aquela demonstração contábil. Significa dizer que nada daquilo ali pode ser analisado de forma confiável, porque tudo está sujeito à mudança. Se todos os ajustes forem feitos de forma correta, como devem ser feitos, aqueles números vão mudar totalmente. Então, quando forem constatadas que as demonstrações contábeis representam ou apresentam, né, um volume grande de erros que comprometam o restante. Ou seja, quando forem distorções generalizadas, ou seja, muita coisa errada, a nossa opinião é uma opinião adversa. Então, o nosso relatório é um relatório com opinião adversa. Pessoal, tá para cair o link aí, tá? Vamos começar, mas já vai cair. Então, diz o seguinte, né, nesse relatório. Assis, Oi? vai ficar gravado, que eu tô com visita, eu ia lá receber visita. Não tô te ouvindo. Vai ficar gravada a aula, porque eu vou ter que sair. Está gravado, está gravado. Eu até tenho que postar lá para vocês as outras, mas já está sendo gravada, tá? Tá, então eu vou ter que ver as outras duas partes, eu vou ver depois, tá?